Continuando aqui, falando sobre estruturas de controle, vou apresentar para vocês agora o for. O for ele é um loop onde você roda um bloco repetidamente até que a expressão se torne falsa. Ou seja, enquanto aquilo for verdadeiro, o código vai ser executado dentro do for. Então vamos para o código aqui no Visual Studio e dentro do nosso programinha aqui do método main, vamos digitar for e apertar o tab duas vezes. A expressão do for ela é muito simples. O for ele cria para você aqui internamente uma variável chamada i. Ou seja, aqui você pode colocar o nome que você quiser, x, y, z, mas isso não importa. E aí ele atribui o valor de 0, ou seja, vai começar em 0. Depois do ponto e vírgula aqui, ele vai colocar assim, o i ele é menor do que algum tamanho. Esse tamanho, vamos criar uma variável aqui chamada de tamanho e falar que é o tamanho de 10. Então aqui eu vou trocar length por tamanho. E a minha expressão for está pronta. Então, eu tenho um tamanho máximo de 10. O for ele vai começar de 0. E aí, enquanto i, ou seja, enquanto essa variável for menor do que o tamanho, que representa 10, eu quero que ele some mais 1 a cada interação, certo? E a cada vez que ele fizer isso, ele vai entrar aqui, ó, e vai executar o que está aqui dentro. Lembrando que ele sempre executa o que está dentro dessas duas chaves aqui. Certo? Então aqui dentro vamos colocar console.write e vamos falar assim, o valor da variável i é, e vou passar aqui o valor de i, né, que é a própria variável, e depois vou concatenar aqui, vou pôr um /n para ele pular de linha para ficar um pouco mais visível. E aqui eu vou fazer um console.readKey para ele esperar que você digite alguma tecla para continuar. Então, dessa forma a gente consegue ver. Então, validando mais uma vez aqui, só para complementar o seu entendimento, novamente, o for, ele vai, enquanto for verdadeiro essa condição aqui, ele vai executar o que está aqui dentro, né? Então, como que ele faz isso? Ele pega uma variável inicial com o valor de 0, testa que ela ainda é menor do que 0. Aqui você pode pôr igual, maior, seja lá o que for. Vai depender da sua lógica, tá? E logo em seguida, se isso for verdadeiro, ele vai somar essa variável mais 1. Então, vamos dar um start aqui no projeto. Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai rodar, vai abrir o DOS. E veja que ele fez o mesmo código aqui, ó, 10 vezes. Tá? Ele falou assim, o valor da variável é 0. Então, ele veio aqui, ele deu mais 1 aqui e virou 1. E aí ele foi testar mais uma vez. 1 é menor que 10? É, então faz mais 1. Aí ele, 1 mais 1, 2. 2 é menor que 10? É. 3 é menor que 10? É, então ele volta. 4 é menor que 10? É, volta, volta. Então ele faz isso até que essa condição aqui seja verdadeira. Então veja que ele falou 0, 1, 2, 3, 4, até o momento que ele chegou aqui em 9. Então ele falou assim, 9 é menor do que 10? Sim. Então ele fez. E na seguinte ele perguntou, 10 é menor que 10? Não, é falso. 10 é igual a 10, não menor. Foi aí que ele parou. Então, o for você pode executar aí quando você tiver algumas rotinas no seu software que você precise que repita, que façam diversas vezes enquanto a condição for verdadeira. Eu vou dar um exemplo prático. Você imagina que você tem uma pasta que você tenha que ler lá, sei lá, 500 arquivos, mas você não sabe quantos arquivos são, mas vamos imaginar que são 500. E esse arquivo você tem que abrir um a um. Então, o que você faria? Você faria um for para você pegar um a um, abrir o arquivo, pegar alguma informação dele, por exemplo, e aí você salva essa informação e vai para o próximo. Então, o for, nesse cenário, ele seria um bom candidato para você utilizar, porque você vai ler um a um enquanto houver arquivos, né? Então, é basicamente essa a ideia do for para que você possa utilizar no seu desenvolvimento.